Oi, eu estava tentando descobrir o que é ser um movedor. A primeira vez que eu ouvi essa palavra foi numa disciplina da graduação. Ao notar minha frustração, o professor disse: Maria, você é uma mover. Talvez ele já tivesse usado esse termo antes, mas eu não ouvi. Eu estava muito mais preocupada em fazer uma pirueta limpa. Depois disso, eu fiquei tentando entender o que era mover, o que significava isso. E depois, profissional em São Paulo, eu passei a ouvir com mais frequência esse termo e algumas descrições. Fulano não pega coreografia, mas é mover. Cicrano é mover, mas não pega coreografia. Beltrano improvisa super bem, é um mover. É difícil encontrar bailarinos que sejam técnicos e que também sejam movers. Tem bailarino que tem uma coisa no movimento, são bons movedores. Tem uma coisa. Tem uma coisa. Interessante que quase sempre o termo aparecia em inglês. Mover. Em português, talvez seja movedor ou movedora. Os dançarinos movedores são sempre bons improvisadores? Nem todo movedor é necessariamente um bom improvisador, e vice-versa. E ter uma técnica bem consolidada não impede que um dançarino seja um bom improvisador. E um mover pode sim ter uma excelente técnica. Mas afinal, o que seria então um movedor? Um sujeito que se move bem. Dançarino com desejo para investigação de fisicalidades. Um sujeito que cria texturas de movimento. Pessoa que realiza movimentos com qualidades distintas em diferentes partes do corpo simultaneamente. Um dançarino que transita entre dinâmicas de movimento em uma improvisação. Ou ainda, um dançarino que tem uma aptidão à expressão através do movimento e um ímpeto à investigação da mobilidade física. Em uma entrevista de 2011, o filósofo português José Gil usa a palavra mover para descrever a artista Vera Monteiro. Ele diz que há uma diferença libertadora e que ela tem uma plasticidade de gestos e movimento e uma capacidade de escutar e de refratar absolutamente à parte. Essa é mais uma pista do que pode ser um movedor. Suponho que os movedores talvez sejam investigadores e criadores de sua própria assinatura de movimento. Dá para perceber que se torna difícil definir os movedores, porque eles podem ter qualidades diversas. Ainda assim, eu acho que eu sou uma movedora e eu vou me chamar assim daqui para frente. De que se nutrem os dançarinos movedores? O treinamento pode variar muito. Eu mesma já fiz aulas de jazz, sapateado americano, dança de salão, dança moderna, improvisação, balé clássico, dança contemporânea, técnicas somáticas, tai chi, yoga, karatê e pilates. E trabalhando em diferentes grupos de dança, eu fui encontrando outros treinamentos próprios de cada processo de criação. Já me aconteceu de ser considerada muito espontânea, autêntica e imprevisível num grupo e muito certinha, padronizada e obediente em um outro grupo, ao mesmo tempo. Isso mostra como eram diferentes as exigências em cada processo e o quanto eu teria que praticar. Certa vez, um colega me perguntou o que era improvisação para mim. Claro que a improvisação é todo um universo, mas me lembro de dizer, na época, que para mim era investigação de movimento e uma busca por qualidades e formas que eu ainda não tinha experimentado. Disse que me movia muito por imagens e pela escuta entre várias pessoas. Eu já fiz aula de improvisação com a Rafaela Sayon, com Gleison Moreira, Ricardo Januário e Alex Soares, que eram aulas que eu podia ter um treinamento técnico, criativo e expressivo através do movimento ao mesmo tempo.
E durante a pandemia, fiz Gaga, uma técnica criada pelo coreógrafo israelense Ohad Naharim. Eram aulas online, diárias, mas quando começaram a cobrar em dólar, eu tive que parar. Ainda assim, eu dou um jeito de continuar treinando. Em confinamento, eu não parei, eu não posso, senão eu adoeço. Eu me sinto pequena em espaços pequenos, então às vezes eu procuro espaços amplos, gigantes. Meu colega Henrique Okamura me fez a seguinte provocação: qual o sistema de um movedor? Sistema, movedor. Como responder isso agora, quando eu me movo menos? Em 2016, eu criei um conjunto de práticas pessoais com exercícios emprestados de artistas e professores e também com alguns inventados por mim. E com a repetição diária dessa prática, surgem adaptações e novos exercícios. Eu identifico que isso acontece de 4 maneiras diferentes. Então, 1. Vão surgindo variações pela repetição. Dois, copie algum exercício de alguma aula. 3, muda a prática dependendo das exigências do trabalho do momento. 4, de acordo com a maneira que se vive. Por exemplo, mesmo com a Covid-19 em confinamento, a gente segue da maneira que for possível. Sistema, movedor, talvez cada um construa seu próprio sistema. Jussara Bastos escreveu: quanto menos formatado em técnicas e linguagens específicas é o corpo, menos cristalizada é a sua movimentação, o que facilita a sua versatilidade. Será?